1h33. Iniciamos agora a edição desta quinta-feira do Gazeta Entrevista. Quero agradecer a sua audiência. O Laércio apertou o biloto aí, ó. Então aí as formas como você pode acompanhar o Gazeta Entrevista em outras mídias, em outras plataformas. E aqui no cantinho, 999891042, é o número do WhatsApp. Quero que você ajude a participar, a melhorar aqui a qualidade do conteúdo. Eu sempre falo isso, não é? Eu valorizo muito a participação, a sua participação aqui. Eu só não faço a sua pergunta, eu só não digo a sua opinião aqui quando a opinião agride alguém, né? Sempre tem um ou outro telespectador que é um pouco mais afoito, né? Como diz o Matuto. Aí, claro que ninguém vem aqui para ser agredido, ninguém vem aqui para ser ofendido. Você pode falar o que você quiser, desde que não ofenda ninguém, né? Porque aquele ditado, não é ditado, é um raciocínio que é bem razoável, né? Você pode elogiar sem bajular e criticar sem ofender, né? Tem um princípio básico. Se você fizer isso, tenha certeza que eu só não leio se não tiver mais tempo. Não é? Mas se eu tiver tempo, com certeza eu leio e eu sempre valorizo. Eu posso pedir para apertar o biloto lá para olhar aqui para o olho do povo? Vamos lá? Pode ser? Se puder, me diga. Bom, obrigado. É o seguinte, ontem os alunos da Universidade Federal do Acre deram um exemplo de como as mobilizações podem ter consequências práticas, não é? Entenda, não é que a mobilização dos alunos da UFAC, essa mobilização foi responsável pela mudança executada pelo governo federal. Mas ajuda, coloca a UFAC dentro de um cenário que não se omite, e isso é importante. A classe estudantil viva, se esperneando, falando, gritando. Afinal de contas, se um estudante dentro do ambiente universitário não puder fazer esse tipo de mobilização, pelo amor de Deus, né? E é importante. Agora, é claro, é bem verdade, como disse meu amigo Astério ainda há pouco, é bem verdade que essas mobilizações acabam interferindo, acabam prejudicando uma ou outra pessoa, é verdade também. Mas são, digamos assim, os aperreios de quem vive em uma sociedade, não é? E aí, mas eles tiveram bom senso e deixaram passar as ambulâncias e os automóveis que tinham crianças dentro. Eles tiveram esse bom senso. Tem estresse, com certeza sempre tem estresse, mas a coisa fluiu. Os estudantes da UFAC não se omitiram. E isso é importante, precisa ser ressaltado. Correto? Inclusive, em função disso, eu vou pedir para o Laércio, eu sei que a equipe do Gazeta Alerta já divulgou o vídeo, mas eu faço questão de divulgar novamente, porque é uma decisão importante do MEC, e a professora Guida Aquino, reitora da Universidade Federal do Acre, gravou um vídeo e eu faço questão de exibi-lo aqui novamente. Pode apertar o biloto, Lala. Acabamos de receber o recurso do PNAES. Portanto, já estamos fazendo o pagamento de bolsas e auxílios dos nossos estudantes que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica e vamos continuar lutando para que saiam os demais pagamentos. A Andifes, a nossa Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais Superior, continuará na luta, como conseguiu essa liberação de 300 milhões do MEC para esses pagamentos dramáticos que a gente precisa sanar com os nossos estudantes. Sigamos firmes na boa luta em prol da nossa universidade. Bom, então 300 milhões de reais para todo o país. Quem precisa desse dinheiro para poder garantir, né, o recebimento das bolsas está com o dinheiro liberado. Bom, vamos agora chamar aqui o nosso entrevistado, o deputado eleito Adailton Cruz, vereador, esteve recentemente em Brasília, numa agenda no Conselho Federal de Enfermagem, é isso? É isso. Boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, Itaam, boa tarde a todos os nossos acrianos. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês
e deixando aí mais informações com relação aos processos políticos, as demandas, em especial da nossa área que é a saúde. Então, muito obrigado. Bom, queria então já de imediato saber como é que estão as discussões no entorno do piso salarial da enfermagem. Essa agenda no CONFEM, você inclusive foi homenageado lá no Conselho. Como é que está essa discussão sobre o piso? Essa agenda foi especificamente para nós acompanharmos de fato o processo de suspensão do piso. Infelizmente, o Supremo suspendeu a eficiência ou a eficácia, os efeitos do piso para os profissionais de enfermagem e o prazo, inclusive, de suspensão já foi superado. No entanto, ainda não foi aplicado os efeitos da lei porque o Supremo exige que o governo federal crie uma fonte de financiamento. Então nós tivemos uma conversa com alguns parlamentares, inclusive do Senado, o senador Sérgio Petecão esteve conosco, para que agilize essa tramitação. Existe já o projeto que cria o fundo de financiamento para o piso da enfermagem, já foi aprovado no Senado e agora está sendo avaliado nas comissões da Câmara Federal. E parece-me que, infelizmente, enquanto não for aprovado a criação desse piso pelo Congresso e sancionado pelo presidente, o efeito do piso não será aplicado para os profissionais. Conversamos, inclusive, com o Conselho Federal de Enfermagem, que é amigos curiae no próprio processo junto ao Supremo. O Conselho Federal de Enfermagem já entrou, inclusive, com um pedido de retomada da eficácia do nosso piso, mas até agora não foi analisado pelo Pleno do STF. E, enquanto isso, a gente tem que pressionar, estamos fazendo a nossa parte, conversamos com alguns deputados, o próprio Conselho Federal de Enfermagem também está acompanhando diretamente lá na Câmara a tramitação e exigindo para que seja votado com a mais urgência. Então a gente fez essa agenda para saber de fato como está, deixando lá o nosso pedido para os parlamentares que agilize e também acompanhando as ações do Conselho Federal de Enfermagem. Mas o que cabe aos parlamentares, desculpa te interromper, mas o que cabe aos parlamentares, essa agenda do piso? Não está com o Supremo agora a bola? Está com o Supremo, só que a decisão do Supremo é de que só entra em vigor quando tiver o apoio, a fonte de financiamento. Quando a lei foi editada, ela não criou uma fonte de financiamento para ajudar os estados e municípios e os entes a pagarem esse piso. Então o Supremo deixou bem claro, tem que ter a fonte. E essa fonte está sendo criada através de um projeto de lei que tramita no Congresso Federal. Foi criado, sancionou, aí eles vão liberar. E pelo que você tem discutido com a nossa bancada, o que é que você tem percebido? Isso está como uma agenda prioritária? Como é que está? Tá, todos os parlamentares, inclusive o Léo, que é deputado federal, também são favoráveis. Todos que nós tivemos contato são favoráveis e estão atuando para que seja votado logo. Mas existe um lobby externo das fundações, dos hospitais da rede privada para segurar um pouco. Os planos de saúde. Os planos, sempre tem aquela pressão. Mas eu acredito que assim que concluir a tramitação nas comissões, deve entrar em votação. Esse ano não entra mais. Mas o foco é centrar esforços para que no primeiro semestre do ano que vem a gente consiga já ter um resultado efetivo. Infelizmente ocorreu essa suspensão e a nós agora cabe usar os caminhos legais para que os efeitos sejam retomados. Tem aqui já uma participação. Pediria que você, na hora que você fizesse a sua pergunta, colocasse o seu nome, o seu bairro, a sua cidade. É sempre interessante dar identidade ao questionamento. Diz aqui, boa tarde, meu amigo. Pede para o Adailton falar sobre a tabela do plantão extra dos servidores da saúde. E aqui ele coloca aqui uma tabela adicional de plantão emergencial. Tem o grupo 1, são 3 grupos. Valores que variam de R$40 a R$60. O que tem de problemático nessa tabela de plantão? É importante essa situação porque a preocupação com o valor do plantão é algo que a gente já está lutando para resolver. Essa tabela que você falou aí, onde tem valores de 60, 90, 70, R$40, isso é o valor de um plantão de 12 horas dos profissionais que estão nesses grupos, do 1 ao 7. Você vê que é um valor muito pequeno e está praticamente sem reajuste há uns 7, 8 anos. Então hoje, por exemplo, o profissional, o técnico de enfermagem que pertence ao grupo 7, ele recebe R$72 para tirar um plantão de 12 horas numa UTI. Isso você fazendo os descontos legais, aí fica em torno de 62, 64.
Então o pedido do nosso colega aí, e é de todos os servidores de saúde do Estado, é que essa tabela seja reajustada. Hoje na Assembleia Legislativa nós tivemos uma audiência pública sobre o orçamento de 2023 e esse foi um dos pontos que nós trabalhamos, o reajuste do valor desses plantões emergenciais. É inadmissível, por exemplo, um profissional do grupo 1, são aqueles profissionais que tiram plantão lá na lavanderia, do hospital, da maternidade, do centro cirúrgico, que trabalham lavando a roupa com sangue, pus, secreção. Sujeito a infecções. Recebendo R$50 para estar 12 horas ali exposto. Inadmissível. Aí você ainda tem um desconto, não dá para pagar nem um terço de uma botija de gás. Então esse pedido é justo, levamos ao governo e já temos o compromisso que a partir do dia 15 de fevereiro será trabalhado o reajuste dessa tabela. Ô Adailton, esses valores de pagamento por plantões e tudo, como é que é em outros estados? Existe uma forma de tornar menos desigual essa diferença entre os profissionais de saúde entre os estados? Existe. Os estados que eu já tive acesso aos valores são bem diferenciados. Essa tabela que você acabou de falar, alguns valores aí, isso é como se fosse hora extra, não é a carga horária do profissional. Ele tira a sua carga horária, mas como o déficit de profissionais é muito grande, então o Estado convoca ele para tirar esses plantões. Só que o valor desse plantão é menor do que o valor da hora dele trabalhar de jornada, para você ver o quanto está defasado. Para você ter uma ideia, o valor de um plantão hoje de um profissional técnico, não só de enfermagem, mas de laboratório, de radiologia, no Acre, a média é R$70, um plantão de 12 horas. Lá em Vitória, por exemplo, no Espírito Santo, agora mesmo na visita ao Conselho Federal, o plantão de um profissional desse lá de 12 horas é R$300. 300? Veja a diferença. 400% maior do que o nosso. Na reunião lá no Conselho Federal, eu falei a situação, aí uma representante lá do Espírito Santo disse, se você ofertar isso para um técnico lá em Vitória, você corre o risco de apanhar. E tem razão, tem que valorizar o profissional. Mas como é que nós podemos entender isso, essa diferença? Porque o mesmo cuidado que um profissional de saúde tem que ter no manejo dos instrumentos, das coisas aqui no trabalho, é o mesmo de Vitória, é o mesmo de Rio Branco. É o mesmo. E ainda tem um diferencial. Às vezes, como por exemplo nos grandes centros, o suporte é melhor. O profissional tem mais estrutura para assistir, então ele se desgasta e se expõe menos. Aqui a estrutura é menor, não é maior que nem lá, e você se expõe mais. O que acontece, de fato, então, é uma política de governo que realmente valoriza o profissional, que a gente sente essa necessidade aqui que não está acontecendo. O Conselho Federal teria como intervir para que diminuísse um pouco essa diferença? Eu não estou querendo que o profissional de Vitória, para citar um exemplo que você falou, ganhe menos, mas eu quero que o nosso daqui ganhe mais, né? O Conselho Federal, que são os órgãos regulamentadores do exercício profissional, eles não têm o poder direto de intervir na questão salarial. Ela fica mais restrita à parte sindical. Mas existe um trabalho a nível do Conselho Federal de Enfermagem de criar o piso salarial ético da enfermagem. O que seria isso? O Conselho baixar uma norma infralegal, que não é uma obrigação, né? Obrigatório, mas dizendo para cada profissional do país, um plantão seu no país não pode ser menos por exemplo, R$200. Pronto. Isso serviria de modelo e para trazer para os regionais, para os demais estados, mais argumentos e mais resistência para que se tenha mais valorização do profissional. O que não pode, que nós não admitimos, é o plantão dos profissionais continuarem da forma que está. Tem que reajustar. Boa tarde. Pergunta para o deputado eleito, né, sobre os contratos da saúde que vencem agora em janeiro, se vão ser renovados ou não, e o que ele acha disso. Obrigado. Quem está fazendo a pergunta é o seu Francisco do Manuel Julião. Seu Francisco, nós já conversamos inclusive com a equipe de governo sobre esses contratos provisórios e emergenciais, que foram aqueles que foram admitidos sem concurso público. O governo vai prorrogar esses contratos, e isso foi o compromisso dele conosco, até o dia 30 de março. Porque no mês de fevereiro eles vão estar convocando os servidores que passaram no concurso público. E aí serão substituídos pelos servidores concursados. Então até 30 de março estará sendo prorrogado esses contratos. O Ivo, do loteamento Guanabara, tem tanto loteamento, tanta coisa que eu nem sei onde fica isso aqui, mas que bom, Ivo, obrigado pela sua participação. Pergunta para o Adailton como ficou o retroativo da sexta parte dos servidores que
que começaram a receber após a decisão do TCE? Perfeito. Ivo. Ivo, a sexta parte, o que foi assumido e acordado com o governo é que eles vão pagar de todos os trabalhadores que já têm 25 anos de serviço. Não foi negociado e o governo não assinou e nem se comprometeu em pagar o retroativo. Porque desde o dia 19 de fevereiro de 2015, os servidores de carreira do Estado que entraram sem concurso público foram tirados do plano e não tiveram mais direito à sua sexta parte. Quem fez 25 anos depois de 2015 não recebe. Mas agora o atual governo aceitou pagar a sexta parte. Só que a partir de agora, para quem fizer o pedido. Você tem 25 anos ou mais de serviço, faça o requerimento, que na folha seguinte será incluso. Mas o retroativo o governo abdicou e não quis negociar. Isso teria que ser uma questão judicial agora. E o sindicato achou melhor passar essa batalha para trás? O sindicato não vai judicializar nada que envolva servidores que não têm estabilidade, que não entraram por meio de concurso, porque tem um risco jurídico muito grande. E isso já é um entendimento nosso. E eu, particularmente, enquanto estiver à frente do sindicato, que, diga-se de passagem, termina semana que vem, não vou fazer isso porque a gente pode colocar em risco esses pais e mães de família. Por falar nisso, daqui a pouco vamos fazer um intervalo, mas a gente vai falar sobre o IGESAC, correto? Perfeito. É IGESAC mesmo, né? Falei correto. Vamos para o intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista.